pessoal, vamos agora falar de uma outra situação. Nós vamos pressupor que o falecido não deixou descendentes. A pessoa morreu, não deixou filhos, não deixou netos, ele não tem descendentes, certo? Ou os tem, mas eles não têm condições de receber herança. Por exemplo, supondo que o falecido deixou 2 filhos, mas nenhum deles quer a herança. Eles renunciaram ao direito de herança. Não querem. Essa é outra situação também. Então, por isso que eu prefiro sempre afirmar, não existindo descendentes em condições de suceder, tá? Isso quer dizer, ou não existem descendentes, ou, se existem, eles não têm condições de suceder. Uma das situações é a que eu acabei de dizer, houve a renúncia, né? Ou foram declarados indignos de receber a herança. Ponto. Então, essa é a situação. Não existem descendentes em condições de suceder. Então, segundo a lei, serão chamados, então, a suceder os ascendentes, né? Os ascendentes juntamente com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. 1836 fala tão somente, né? E assim também, o 1829, inciso 2, tão somente em cônjuge. Mas, volto a ressaltar, temos que incluir também, dar o mesmo tratamento jurídico ao companheiro sobrevivente, por força da tese estabelecida no julgamento do recurso extraordinário 878-694 pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, e quem são nossos ascendentes, né? Mãe, pai, os avós, bisavós, e assim vai. De modo que a mãe, o pai, só serão chamados a receber herança se não existirem descendentes em condições de suceder. Pense bem isso. Por exemplo, José morre. José tem mãe e tem pai. Mas José tem um filho, José Júnior. José Júnior recebe a herança e os pais dele, do José, ficam sem nada. É assim que funciona. O único jeito de seus pais receberem alguma coisa é se ele fizer testamento, contemplando pai e mãe no testamento. Se ele não fizesse testamento, o filho recebe tudo sozinho, talvez junto com a mãe, né, com o cônjuge ou companheiro, mas os seus ascendentes, pai e mãe, nada recebem. Ok? Bom, então, como é que se dá o chamamento dos ascendentes? Em primeiro lugar, esse chamamento, sim, merece destaque o seguinte. Nós, em relação à classe dos ascendentes, vocês sabem, todos nós temos, né? Sabemos que nós temos parentesco, seja na linha materna, na linha paterna. Isso vai se dar por linhas, esse chamamento, ok? Então, o que acontece? Eu tenho meus parentes da linha materna, né? Minha mãe, os pais de minha mãe, né? Os avós de minha mãe, os irmãos de minha mãe, e por aí vai. Do mesmo jeito em relação ao meu pai. Tem o meu pai, os pais de meu pai, os avós de meu pai, os irmãos de meu pai, e por aí vai. Muito bem. Aqui, o que é que ocorre? Os ascendentes serão chamados, e se houver cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, aqui a lei não faz nenhuma exigência quanto a regime de bens do casamento. Aqui, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, irá receber herança juntamente com os ascendentes do falecido. Ok? O regime da comunhão universal, não interessa. O regime da separação obrigatória, não interessa. Qualquer um, ok? A lei não faz essa exigência. Essa coisa de regime de bens do casamento, ela só existe quando se trata da sucessão pelos descendentes. Na sucessão pelos ascendentes, o cônjuge é chamado a receber, ou o companheiro, qualquer que seja o regime de bens do casamento. Ok? A única coisa
que o cônjuge deve atender, o companheiro deve atender, é o que está estabelecido no artigo 1830. Não pode estar separado formalmente, judicialmente ou por escritura pública do falecido, nem separado de fato há mais de 2 anos, salvo se provar que quem tornou a convivência impossível foi o falecido. De novo, por a culpa do falecido, por a culpa do defunto, mas precisa provar, ok? De modo que é assim. E aí, no caso aqui, a lei estabelece o seguinte: como é que vai se dar a partilha desse patrimônio? Certo? Do patrimônio deixado por José. Vamos esquecer o cônjuge um minutinho. Em primeiro lugar, essa partilha vai se dar por linhas. 50% para a linha paterna, 50% para a linha materna. Certo? Então, a mãe recebe 50%, o pai 50%. Se não tem pai nem mãe, só tem os avós, 50% para os avós paternos, 50% para os avós maternos. É assim que funciona. Só que aquela regrinha que a gente já bem conhece, segundo a qual o grau mais próximo exclui o mais remoto, ela se dará aqui na sucessão pelos ascendentes sem distinção de linhas. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte: o José morreu, ele tem mãe viva, mas o pai dele já é falecido. Mas ele tem os avós paternos, os pais de seu pai. Pela regra, a mãe vai receber a herança toda sozinha. Por quê? Porque ela é de grau mais próximo. Ela é de primeiro grau. E aqui eu quero chamar a atenção de todos. Pessoal, não existe direito de representação na classe dos ascendentes. Veja lá, confira depois o artigo 1852. Nunca haverá direito de representação na classe dos ascendentes. Portanto, aqueles avós paternos nada irão receber representando o pai, porque não existe direito de representação na classe dos ascendentes, tá certo? Então, funciona assim, tá. E quando eu tenho cônjuge, eu tenho companheiro, aí eu vou ter que dividir isso por 3. O que é que o 1837 nos orienta? A primeira coisa a fazer, eu tiro a parte do cônjuge, eu tiro a parte do companheiro sobrevivente. Bom, se você tem pai e mãe, não vai ter problema. A lei diz, tira 1/3 para o cônjuge, tira 1/3 para Maria, e os outros 2/3 que sobram, metade para a mãe, metade para o pai. 50% para ela, 50% para ele. Veja, não é 50% do todo, é 50% da sobra. Daqui, depois que eu tirei a parte de Maria, depois que eu tirei a parte do companheiro ou do cônjuge sobrevivente. Se houver só um ascendente de primeiro grau, por exemplo, só a mãe, só tem a mãe, a lei também diz, é muito fácil, 1837 diz, metade para o cônjuge ou companheiro sobrevivente, metade para essa mãe, que é o parente de primeiro grau. E os avós? Sem nada. Por quê? Porque são de grau mais remoto. Muito bem. E, por fim, a lei estabelece um outro critério. E se não existir nenhum parente, nenhum ascendente de primeiro grau? Por exemplo, José morreu e não tem pai e não tem mãe vivos. O que é que ele tem? Só os avós. Portanto, seus parentes de segundo grau. O que é que a lei diz? Neste caso, metade para o cônjuge sobrevivente, metade para o companheiro sobrevivente. E a outra metade, eu divido em 2 partes. 50% para os parentes da linha paterna, 50% para os parentes da linha materna. Vou exemplificar isso com números. Por exemplo, eu tenho uma herança líquida de R$1 milhão. R$1 milhão. José tem pai e mãe, e tem Maria. Vai ser 333.333 centavos para cada um. Vou dividir em 3 partes. Ok. José morreu, só tem mãe viva e Maria. 500 mil para Maria, 500 mil para a mãe. José morreu e deixou somente avós, não tem pai nem mãe vivos. 500 mil para Maria. Os outros 500 mil
50% para os avós paternos, dá 250 mil, e 250 mil para os avós maternos, ok? E vamos imaginar agora uma outra situação, que José tenha deixado, né, a Maria, ela já está com os 500 mil dela, mas ele só tem 3 dos avós, os 2 avós maternos e apenas um avô paterno. A avó paterna já faleceu. Vai ser do mesmo jeito. Metade para os parentes da linha materna, 250 mil para cá, que vai dar 125 mil para cada avô materno e avó materna, e os outros 250 mil só para aquele avô que está sobrevivendo. Por quê? Porque aqui eu não vou dividir por igual por 3, porque a divisão se dá metade para a linha paterna, metade para a linha paterna, ok? Então, era isso, basicamente, a respeito da sucessão pelos ascendentes. E para a gente concluir, e se por acaso não existir descendentes nem ascendentes em condições de suceder? Aí, em terceiro lugar, será chamado a receber a herança todinha, por inteiro, sem dividir com ninguém, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente. Mas, repito, para isso acontecer, é preciso que o falecido não tenha descendentes e nem tenha ascendentes em condições de suceder. Aí a herança será por inteiro do cônjuge sobrevivente ou do companheiro sobrevivente. Ok? Entretanto, só se exige aqui, não interessa regime de bens do casamento. Não interessa. Como eu já havia salientado antes, essa coisa de regime de bens do casamento, ela só é importante, ela só é necessária quando se trata da sucessão pelos descendentes, ok? Entretanto, desse cônjuge que tem a possibilidade de receber a herança sozinho, por inteiro, é necessário que eles também satisfaçam aquelas condições, aquelas exigências do artigo 1830. Não pode se encontrar, ao tempo da morte, separado formalmente, né, seja judicialmente por decisão do juiz, seja por escritura pública, nem separado de fato há mais de 2 anos. Tá? E se por acaso essa separação de fato datar de mais de 2 anos, então é preciso que o cônjuge viúvo, o companheiro viúvo, faça a prova judicial de que foi o falecido, foi o defunto, o culpado pela separação. Ok?